A gente está aqui no Hotel do Cruzeiro, estamos aqui com Alvimar de Oliveira Costa, que veio para essa final, e a gente estava conversando aqui mais cedo, Alvimar, que o Cruzeiro começa a voltar, né, agora com o Pedro Lourenço, que você conhece bem, e foi convidado para estar aqui nesse jogo. E qual que é a expectativa como cruzeirense, como aquele que esteve na última conquista internacional do Cruzeiro, que foi a Recopa em 99, né? Você estava deixando já, né, os trabalhos ali, mas participou de outras grandes conquistas internacionais. O que representa acompanhar o Cruzeiro neste momento aí, em que o clube volta a esse cenário de grandes decisões aqui na América do Sul? Um prazer falar com você aqui na Samuca TV. Bom dia, Samuel. Uma alegria estar falando com vocês. É um momento muito especial, né? Bom dia a todos, né? Os companheiros Pedro, Caio e Emerson. Pedro, Caio e Emerson. Tenho certeza que é todos cruzeirenses apaixonados. Aqui é pré-requisito, né? Aqui não entra galista, não, né? Não. Que bom. Então aqui a expectativa é a melhor possível, né? O Cruzeiro está em outro patamar agora com o Pedro Lourenço. Temos que agradecer ao Ronaldo também, que deu um choque de gestão no Cruzeiro, né? Levou o Cruzeiro de volta aonde nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão. E agora, com um apaixonado, o nosso presidente Pedro Lourenço de Oliveira, as expectativas é a melhor possível. E eu gostaria de lembrar o torcedor que em 97, quando nós fomos campeões da Libertadores, eu era vice-presidente e o Zezé é presidente, vice-presidente de futebol. Nós fizemos uma campanha péssima, bem parecido com essa da Sul-Americana, com altos e baixos, 3-0, 3-3, classificamos no último suspiro, e depois fomos eliminando adversários fortes, como Libertad, como Lanús, e aconteceu uma coisa semelhante naquele time, que esse time, na minha opinião, é melhor. Naquela época tinha um grande goleiro, tinha um Palinha numa grande fase, tinha um Elivelto que fez um gol, um canhoto que fez um gol de pé direito, então deu tudo certo. E eu estou sentindo, nesse momento, o nosso time mais forte do que aquele time de 97. E o mais importante, a obsessão por conquistar essa taça. A grandeza do Racing e o atual momento do Racing é impressionante. É o que está praticando o melhor futebol na Argentina. Vem de 5 vitórias convincentes, até com um time alternativo, como venceu o São Lourenço no último jogo. Então a gente sabe que vai ser difícil. Mas eu estou animado porque o Cruzeiro hoje está no outro patamar. O Cruzeiro tem um norte. O Cruzeiro tem um líder, que é o presidente, que sabe muito bem o que quer, de muita responsabilidade administrativa, passionalidade misturada com racionalidade, porque só passionalidade também você faz um futebol muito caro e às vezes você não vence. Então a expectativa é muito grande, a animação aqui é muito grande. Ontem nós tivemos uma palestra do nosso CEO, Alexandre Matos, que realmente, eu que sou experiente no futebol, realmente me emocionou, tocou os jogadores, tocou todo mundo. E seja um extraordinário. É o título da palestra dele, que sinceramente me emocionou todos nós. Eu não posso dar detalhes da palestra, mas foi uma coisa assim que emocionou todos os jogadores. Fernando Diniz, um grande treinador, um estrategista, chegou no meio da competição. O torcedor tem que ter paciência. Se não vier a conquista, que trata-se de um grande adversário, o torcedor tem que estar feliz pelo novo rumo do Cruzeiro, a nova trajetória que o Cruzeiro vai seguir a partir de 2025, com essa administração da família Lourenço de Oliveira. Mas voltando a falar do jogo, que hoje, né, o pré-jogo, o jogo é amanhã,
o mais importante é o espírito aqui de solidariedade um com o outro, de companheirismo e de, assim, quase que uma obsessão por essa conquista. Então, a expectativa é a melhor possível. Ô Alvimar, você, durante todo esse tempo aí, participando dessas conquistas, né? O Pedro ontem, ele estava conversando com os amigos da Itatiaia e ele falou sobre a ideia de um percentual considerável da premiação para os jogadores. A gente sabe que isso é uma prática que existe no futebol e milenar. Todo incentivo é importante. E isso, com vocês, penso que acontecia também. O que isso pode significar? Um gás a mais ali para aquele momento, porque um dinheirinho a mais todo mundo gosta, né, Alvimar? E precisa, né? A vida tá cara. Os jogadores são muito bem remunerados, né? Não tem nenhum jogador do Cruzeiro, a não ser aqueles mais jovens que têm um contrato inicial de profissional. Na verdade, todo mundo precisa de dinheiro, mas não é isso. Eles sabem a importância de colocar seu nome na história do clube, né? Ser um protagonista, ser um campeão, ser um vencedor. E como disse o Alexandre na palestra, ser um extraordinário. Não pode ser comum. Tem que ter mais vontade que o adversário. Mesmo se o adversário tecnicamente tiver melhor, mas se um ajudar o outro, dando as mãos, vai sair vencedor. Então, por exemplo, esses anos todos que eu militei no futebol, durante 12 anos, é natural que numa grande decisão você tenha uma grande premiação. E o futebol hoje é muitos bilhões, muitos milhões envolvidos. Então, uma grande premiação e vai ser uma grande participação dos jogadores que eu não sei, e se eu soubesse também eu não falaria. Eu sei, mas não posso falar, a grande verdade é essa. Mas o mais importante é que a consciência de cada um é que não pode faltar mais vontade por parte dos nossos atletas do que dos argentinos. Isso aí, numa decisão, não imagine ninguém que vai ser um jogo de goleada para lá ou para cá, vai ser um jogo duríssimo, difícil. E se for 6-0 com um gol de cabeça do Cássio, tá ótimo. Tá maravilhoso. Tem que levar essa Copa de volta para Belo Horizonte, né? De volta não, que é o único título internacional continental que o Cruzeiro não tem, né? Então, o último foi de 97, 2009 bateu na trave, né? O Adilson está até com a gente aqui, é o CEO hoje do futebol de base. E aqui virou realmente uma grande família, a família cruzeirense, liderada pela família Lourenço de Oliveira, que está nos dando muita esperança de um futuro maravilhoso. Temos aí os amigos aí da Samuca TV, vamos lá, o Alvimar fica mais um tempo aqui com a gente, galera. Bom dia, Alvimar, aqui é o Emerson e satisfação falar com você. Queria fazer uma pergunta somente com relação a essa relação do Pedro Lourenço, porque a gente via em outras oportunidades que ele não tinha a intenção de ser presidente do Cruzeiro, inclusive quando se transformou em SAF. Num primeiro momento você foi até um dos que tentou adiar aquela votação para a venda para o Ronaldo, enfim. Eu queria saber o que mudou nesses últimos anos e se em algum momento o Pedro Lourenço buscou algum conselho, algum tipo de informação com você, que foi aí um dos presidentes importantes do Cruzeiro, né? Estando inclusive naquela campanha de tríplice coroa. O Pedro fez alguma consulta ou faz ainda hoje para entender um pouco mais esse meio do futebol? Bom, eu vou entrar um pouquinho aqui com relação ao Ronaldo. Eu não fui contra, na verdade eu não fui contra a venda por Ronaldo, eu fui contra o percentual vendido. Eu acho que foi muito desproporcional. Hoje, qualquer venda aqui no Brasil de SAF é 70%, 60%, 51%, e o Cruzeiro foi 90%. Eu achei que ficou desproporcional a associação para a SAF, por isso que eu fui contra. Mas o Ronaldo teve um papel muito importante, ele saneou a dívida do Cruzeiro, o Cruzeiro entrou na RJ através dele, ele voltou o clube para a primeira divisão, isso que eu já falei aqui, né? Então, assim, de uma forma geral, o Pedro
É um cruzeirense apaixonado, eu conheço há mais de 30 anos, e de grande responsabilidade, né? E o mais importante, é um empresário de muito sucesso, e onde ele põe a mão, vira tipo Midas, vira ouro. Para quem conheceu o Pedro há 30 anos atrás, com o supermercado BH, chamava Mercearia BH, uma só, uma caminhonete velha, que aí ia no Ceasa comprar produto mais barato, para vender mais barato para o povo. Então ele tem um respeito muito grande pelo torcedor. Ele não é demagogia dele, não. Quando ele fala que o Cruzeiro não é dele sim, mas ele está muito mais preocupado com a alegria do povo, com a felicidade do cruzeirense, pela paixão absurda que ele tem pelo Cruzeiro, de o Cruzeiro voltar a ser aquele Cruzeiro que está acostumado a ficar na cabeça, chegar nas grandes decisões, campeão sempre, e me anima demais essa situação do Pedro ser o dono do Cruzeiro, e nós todos que somos cruzeirenses, toda a equipe aqui do Samuca TV, nós vamos ser felizes demais daqui para frente. Futebol ganha-se em detalhes, às vezes você faz grandes investimentos, não dá certo, tal, mas não imagine mais um Cruzeiro fraco, não imagine mais um Cruzeiro desorganizado. Imagine um Cruzeiro sem demagogia da nossa época, minha, do Zezé Perrella, que estava sempre ganhando nas finais, equilibrado financeiramente, administração responsável. Isso que vai acontecer. E numa situação até melhor, porque o poder econômico dele e o amor que ele tem pelo clube faz com que o Cruzeiro seguramente vai estar muito forte. Eu saí um pouquinho da sua pergunta, deixei alguma coisa para trás aí que você perguntou ou não? Só um detalhe, se o Pedro Lourenço em algum momento fez uma consulta ali a você como um ex-presidente, ou ainda hoje, às vezes numa tomada de decisão, ou para lidar com alguma questão específica do futebol, já que não era o ramo de atuação dele? Não, na verdade, o Pedro, quando estava comprando a SAF do Cruzeiro, eu mesmo falava que ele tinha que ter comprado antes do Ronaldo. Enchi o saco dele para comprar. Não aguento isso, o supermercado BH me toma muito tempo. Eu falei, tá bom, Pedro, vamos botar lá atrás, lá quando eu era presidente, lá em 2008. Vamos botar um pouquinho, contar uma história aqui rapidinho, tem tempo? Tem, ele já ajudava naquela época, né? Na minha época não, porque o Cruzeiro tinha uma situação financeira tão grande e não tinha a necessidade da ajuda dele. O Zezé me sucedeu em 2008. 2008 a 2011, quando o Zezé terminou seu mandato e veio o Gilmar, o Zezé foi para o Senado Federal e o Pedro começou em 2009 a comprar jogadores juntamente com o Cruzeiro. Acho que o Montijo teve participação, algum Lucas Silva tinha participação e tal. Faltava dinheiro, eu estou falando pelo meu irmão agora, faltava dinheiro. O Pedro emprestava ou pegava um percentual de um jogador e tal, emprestava sem preocupar em percentual, com juros subsidiados, com juros mais barato que banco. Então, ele sempre ajudou. Agora, ele é um cara que tem um CEO, um cara experiente demais com o Alexandre Matos, que entende muito de futebol, então tem a culpa dali do futebol. Pelaipe, super experiente. Dracena, super experiente. Alexandre, super experiente. O Pedro é o menos experiente, mas que tem o cobre, o dinheiro. E ele confia na sua equipe. Então ele não tem como pedir nenhum tipo de conselho para mim, até porque Pelaipe, do Dracena e Alexandre está muito mais por dentro do mercado de futebol do que eu. Eu comia futebol quando eu era presidente, mas agora eu não tenho essa responsabilidade mais de ficar acompanhando loucamente a Série B, a Série C, para comprar jogador barato e tal. Então, quem convive o ambiente de futebol do dia a dia, ele sabe o que o clube necessita, o que o clube deve fazer, muito melhor do que um presidente que foi vitorioso, do que eu, o Zezé, e se o Felício estivesse vivo,
Eu acho que eu respondi bem sua pergunta, mas o mais importante é vivenciando o dia a dia, conhecendo cada jogador e vivenciando o mercado para você ter sucesso no futebol, errar menos, comprar melhor, com mais barato, com mais perspectiva de revenda, que o futebol sem vender, ele é super deficitário e vai continuar assim por uns bons anos no Brasil. E é isso aí.